Senhor, só Tu és o meu amor nesta vida sem fim. És tudo que resta de mim nesta vida sem fim. Boa noite a todos. Hoje o nosso tema de estudo será pecar por pensamentos. A nossa irmã Miriam vai fazer o estudo por nós. A gente gostaria de todos aqueles que tiverem alguma questão a perguntar, alguma dúvida, possam colocar no chat para que essas questões, essas dúvidas serão esclarecidas pela nossa irmã no finalzinho do estudo. A gente vai ter um estudo até às 20h50 e quando faltar 7 minutos para terminar, a gente vai fazer o esclarecimento dessas dúvidas, a gente, né, se tiver alguma. Se não tiver, a Miriam termina às 21h. E nós vamos nos preparar, então, para dar começo à nossa reunião, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Agradecemos ao irmão Miramês pela oportunidade que nos dá de estarmos juntos, refletindo sobre o Evangelho de Jesus. Pedimos a Jesus que nos envolva, a todos nós, todos os corações, todas as famílias aqui representadas, com a sua paz, a sua harmonia, e que os estudos dessa noite possam ser úteis a todos. Que Jesus nos abençoe hoje, que assim seja. Amém. Eu vou passar a palavra, então, para a nossa irmã Miriam, para ela começar o estudo dela. Miriam, por favor. Boa noite, de paz e alegria. É com muita satisfação que eu me encontro aqui nessa noite com todos vocês. Que nosso Senhor Jesus Cristo, amado Mestre, esteja nos nossos corações, nos ajudando em nossa jornada evolutiva. Que assim seja. Nosso tema, no Evangelho segundo o Espírito, no capítulo 8, do item 5 a 7, é pecado por pensamento e adultério. Adultério. Aprendeste o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério, mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas em sentido mais geral. Jesus frequentemente a empregou por extensão para designar o mal, o pecado e todo mau pensamento, como, por exemplo, nessa passagem. Porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras entre essa raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Está em Marcos, capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento. Porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Eu acho esse tema tão interessante. É um tema para a gente discutir bastante. Eu vou falar por partes. Primeiro eu vou falar sobre o pecado, né, que é o primeiro que vem ali na frente. Né? O que é pecado? Né? E esses ensinamentos que foram passados pelos antigos, como diz Jesus Cristo, né, os antigos, falava que o pecado, todos nós teríamos o pecado original desde o nosso nascimento, né? E que quando nós cometêssemos os pecados, nós estaríamos fadados a um plano inferior para sempre, né? Ao sofrimento eterno. Aí vem a doutrina espírita trazer toda essa luz para a gente, esse consolador prometido no Evangelho, no Novo Testamento, para clarear as nossas mentes. No texto é falado o nome pecado, né? Mas o que significa pecado? Pecado é falta de conformidade com a lei de Deus em estado, disposição ou conduta. Pecado é desobediência, pecado é transgressão, iniquidade, maldade, malignidade, rebelião, engano, injustiça, erro,
falta, impiedade. Esses sinônimos é de um dicionário da Bíblia, são esses termos que eu encontrei. Então, o pecado, né, essa palavra que a gente vê assim, no nosso dia a dia, ele faz a gente refletir, né, como que a doutrina espírita traz para a gente que tudo o que acontece conosco, ele vem através de uma lei de causa e efeito, da ação e reação. Então, os nossos delitos, os nossos erros, as nossas falhas, os nossos enganos, né, eles são cometidos por nós, ele é individual. Cada um ele é responsável pelos seus erros e também pelas suas vitórias e pelas suas conquistas. Tem um texto muito interessante, e é um texto que, quando a gente lê assim, depois que eu ler o texto, eu vou falar onde que ele está inserido na Bíblia. Ele fala que a alma que pecar, essa morrerá. O filho não carregará com a iniquidade do pai, e o pai não carregará com a iniquidade do filho. A justiça do justo será sobre ele, e a impiedade do ímpio verterá sobre ele. Mas se o ímpio fizer penitência de todos os seus pecados que cometeu, e se guardar todos os meus preceitos e obrar conforme a equidade e a justiça, ele viverá certamente e não morrerá. E eu me não lembrarei de nenhuma das suas iniquidades que obrou, ele viverá pela justiça que praticou. Acaso é da minha vontade a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, e não quero eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Dizei-lhes essas palavras, eu juro por minha vida, diz o Senhor Deus, que eu não quero a morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta, que abandone o mau caminho e que viva, né? Então, esse texto é de Ezequiel, sacerdote que foi chamado para profetizar durante o exílio do povo judeu na Babilônia, em torno de 593 a 571 a.C. Então, essa ideia de nascer com o pecado e carregar essa iniquidade, ele deixa bem claro que cada um vai responder por si. Ele está falando do nosso livre-arbítrio, né? E ele fala em nome de Deus. Ele fala, eu juro por minha vida, diz o Senhor Deus, que eu não quero a morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta, que abandone o mau caminho e que viva. É isso que Deus quer para todos nós, né? Ele quer o nosso progresso, ele quer a nossa evolução, ele quer a nossa elevação. Nós não fomos feitos, nós não somos filhos perdidos. Nós temos um compromisso, né? Nós temos um objetivo, é a perfeição relativa. Nós podemos ir por caminhos mais tortos, por caminhos mais difíceis, mas nós chegaremos lá. Está em capítulo 18, versículo 5 a 23, e esse último está no capítulo 3, está no 33, versículo 23. Então, Ezequiel traz para a gente com tanta sabedoria, né, quando ele fala que a alma que pecar, essa morrerá. Não é no sentido de morrerá, né? Ela vai sofrer, né? Ela vai passar pelas dificuldades, pelos seus erros cometidos, né? Segundo a doutrina espírita, de acordo mesmo com as palavras do Evangelho, com a lógica e com a mais rigorosa justiça, o homem é filho de suas obras, durante essa vida e depois da morte, nada devendo ao favoritismo. Deus o recompensa pelos esforços e pune pela negligência, isso por tanto tempo quanto nela persistir. Está no livro Céu e Inferno, no capítulo 6, Doutrina das Penas Eternas, primeira parte, item 21. Então, vem Kardec e elucida isso para a gente da questão do nosso livre-arbítrio, né? Nós somos filhos das nossas próprias obras, né? Nós não podemos transferir e querer que outros respondam pelos nossos erros, pelos nossos desajustes. Claro que quando a gente colabora para que as pessoas cometam erros, cometam falhas, nós também respondemos por isso. Da mesma forma, quando nós ajudamos alguém, quando nós queremos o bem, praticamos a caridade, a fraternidade, nós também colaboramos para o bem. Mas a decisão é nossa. Por quê? Nós temos o livre-arbítrio, né? Que Deus, na sua infinita misericórdia, criou e permitiu que todos nós tivéssemos, né? Num artigo que eu achei muito interessante do Mundo Espírita, ele fala que ele faz um comentário, o autor do artigo, que culpado é aquele... Ele pega a questão do Livro dos Espíritos, na questão 1009, ele fala que culpado é aquele que, por um desvio, um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo e do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Quanto ao castigo,
Ainda segundo São Paulo, trata-se de consequência natural, derivada desse falso movimento, certa soma de dores necessárias a desgostá-lo da sua deformidade pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma pela amargura e se a dobrar sobre a si mesmo e a buscar o porto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação e a redenção. Então, ele está falando que o sofrimento que a gente passa, as dores que a gente passa, no decorrer das nossas dificuldades, né, ele vai dobrar sobre si mesmo e buscar o porto da salvação. Ele tem, por fim, a reabilitação e a redenção, né, a nossa reabilitação, a nossa redenção aos propósitos de Deus, que a vida fica bem mais serena e bem mais suave, quando a gente busca entender. Eu não acredito que nós ainda estamos nos caminhos retos, né, mas nós estamos em busca dos caminhos retos, os caminhos do cumprimento das leis divinas, né, das leis morais. Bem se vê que um homem jamais deve se achar injustiçado ou perseguido nas ocorrências de sua vida. Ele vive exatamente o que preparou para si e de que necessita para retificar sua concepção de vida e sua caminhada em direção ao alto. Nem perseguido, nem punido, mas amoroso e sabiamente conduzido rumo à suprema felicidade, sempre na conformidade dos caminhos que elegeu e elege para si próprio a cada instante. Ele deixa bem claro aqui que muitas pessoas acham que houve um erro na justiça divina, que a pessoa é perseguida, a pessoa ela é vítima, ela foi injustiçada, né? Que o que está acontecendo com ela na vida dela, houve um erro na programação divina. Muitas pessoas culpam diretamente a Deus pelas suas infelicidades. Mas a espiritualidade, através dos estudos, né, os espíritos deixam bem claro, né, que nós que somos responsáveis pelo que nós plantamos. Se nós plantamos, nós vamos colher. Não se colhem uvas em espinheiros, como diz nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós não estamos sendo perseguidos, nós não estamos sendo punidos, nós estamos sendo conduzidos à suprema felicidade. Mas depende das nossas decisões, né? Depende dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos atos, para que essa condução para a felicidade seja de uma forma menos dolorosa. Então, a escolha é nossa. Então, o castigo, que a gente possa tirar essa ideia de castigo, no sentido de algo que foi imposto para nós desde a nossa criação. E não é este castigo que a doutrina espírita explica para nós. O castigo nós empunhamos para nós mesmos, com os nossos maus atos. A doutrina é fantástica, né? Quando ela traz isso para a gente não sentir esse peso, né, sobre nós, né, essa responsabilidade, né, que a gente quer transferir para o outro, para outras pessoas, né, para o universo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, depois do pecado, ele fala pecado por pensamento. Né? Ele, no livro Roteiro, no capítulo 25, ante a vida mental, Emmanuel traz para nós o que é o pensamento. Né? O pensamento é tudo, né, gente? O pensamento é tudo. Emmanuel fala que a mente é manancial vivo de energia criadora. Então, que nós temos essa capacidade de criar através da nossa mente. O pensamento é substância, coisa mensurável. Encarnados e desencarnados povoam o planeta na condição de habitantes de um imenso palácio, de vários andares, em posições diversas, produzindo pensamentos múltiplos que se combinam, que se repelem ou que se neutralizam. Né? Então, essa junção de pensamento, de vibrações dos encarnados e desencarnados, essas junções, esses pode produzir, eles podem se repelir, pode se combinar ou pode se neutralizar. Depende da nossa sintonia. Então, nós vamos atrair para nós, para a nossa vivência, no nosso dia a dia, no nosso ambiente físico, também no nosso ambiente espiritual, nós nos unimos também pela atração. Mas nós também podemos ser repelidos ou neutralizados. Né? É o que a gente, muitas das vezes, que a espiritualidade faz durante um passe, onde é trocada aquela energia nossa, onde vibrações de amor, de saúde, são despejados sobre o nosso corpo físico, psíquico e espiritual. Mas como manter essa vibração? Depende de quem?
de quem deu passe em nós, da espiritualidade, do nosso irmão, que é um instrumento também de Deus, que está ali trabalhando na seara, ou de quem recebeu o passe? É de quem recebeu. Né? O passe não vai poder fazer o que depender da nossa mente, de manter essa vibração naquele momento. Não adianta a gente chegar na sala de passe, ficar todo sereno, todo tranquilo, saiu, desceu aí, essa rampinha aí do Miramês, já está com pensamento menos bom. Acabou o passe, acabou aquele benefício que a gente... Então, nós vamos neutralizar aquelas energias que foram depositadas salutares para nós, né? Mas nós podemos também combinar e manter esse padrão vibratório e voltar para os nossos lares, para o ambiente onde nós iremos após essa bênção do passe, em paz, e permanecer para que a gente possa receber o que for necessário para nós. Né? Então, Emmanuel fala que correspondem-se às ideias segundo o tipo em que se expressam, projetando raios de força que alimentam ou deprimem, sublimam ou arruinam, integram ou desintegram, arrojados sutilmente do campo das causas para a região dos efeitos. Né? Então, nós vamos ficar com os nossos afins. Ele fala são raios de forças que alimentam e deprimem. Né? Ele pode ser raios de forças superiores para alimentar algo maior, algo superior, algo elevado, mas também pode deprimir. Então, se você permitir que se o nosso pensamento não for um pensamento mais harmônico, se a gente começar a baixar as nossas vibrações, nós podemos, de uma hora para outra, nos deprimirmos. Então, aí, quando a gente percebe que a gente está embarcando nessa energia menos boa, sendo conduzido por pensamentos menos bons, é a hora da gente reagir, né? Agir, aliás, não reagir, agir. Elevar o nosso pensamento a Deus e pedir a misericórdia divina para nos socorrer e que a gente mude essa sintonia, senão vai ficando cada vez pior, né? Pode sublimar ou arruinar, integrar ou desintegrar. Então, a imaginação não é um país de névoa, de criações vagas e incertas, é a fonte de vitalidade, energia e movimento. Eu acho que a gente ainda não tem essa noção, essa certeza do poder que tem o pensamento, do poder que ele tem em todas as nossas vidas, dos ambientes em que nós podemos trazer para nós, né? Fazer com que os ambientes sejam salutares ou não, ou então vivenciar também e ter atração, né? Por ambientes menos bons, né? E como que isso pode prejudicar a nossa vida, e como que nós podemos prejudicar as pessoas quando nós estamos com os pensamentos negativos, né? O poder que tem o nosso pensamento. O Emmanuel fala que quem mais pensa dando corpo ao que idealiza, mais apto se faz a recepção das correntes mentais invisíveis nas obras do bem ou do mal. Então, quando a gente pensa, se você pensa, idealiza, a sua chance, né, de receber essa harmonia dessas correntes mentais nas obras do bem ou do mal. Quando a pessoa, por exemplo, ela planeja fazer o bem, ela planeja fazer uma campanha, ajudar outras pessoas, visitar os enfermos, participar das nossas tarefas na fraternidade, ela vai ter espíritos afins com ela também. Mas se ela tem umas ideias menos, digamos assim, menos boas, que ela resolve ir por caminhos que não são os caminhos do bem, ela também vai ter os seus amigos espirituais ali presentes na vida dela. Nós, os pais, às vezes, nós falamos assim que os amigos dos nossos filhos estão induzindo os nossos filhos para um caminho menos bom. O pai é assim, né, gente? Ele não pensa que o filho também tem atração por aqueles caminhos, não. Ele vai logo achando que, às vezes, o filho está num momento de ingenuidade, sim. Cabe aos pais, né, fazer o seu papel de pai, de refazer o roteiro da vida desses filhos. Mas tem momentos que, mesmo depois de adultos, os filhos tomam decisões que são deles também. Então, para que nós não sintamos culpados, porque todos temos o livre-arbítrio. Eu vejo na minha vida que, graças a Deus, que existem os pais, porque os pais não desistem de nós. Agora, imagina Deus, né, na sua bondade infinita. Emmanuel fala que somos afetados pelas vibrações de paisagem, pessoas e coisas que nos cercam. Então, os ambientes em que nós procuramos, eles vão nos afetar.
Os ambientes, as paisagens, se nós buscamos ver paisagens, ficar num ambiente verde, estou dando um exemplo, né? Se você busca esses ambientes, vai te afetar, que ele fala. Né? Se você busca pessoas e coisas também, ele não fala só de paisagem. Então, nós seremos afetados pelas vibrações das pessoas. Então, eu fico imaginando como que será que são as nossas vibrações. Eu lanço essa pergunta. Como que é ficar na presença de cada um de nós? O que nós emanamos uns para os outros nos ambientes em que nós vivemos? Ele fala, se nos confiamos a impressões alheias de enfermidade e amargura, apressadamente se nos altera o tônus mental, inclinando-nos à franca receptividade de moléstia indefiníveis. Né? Se a gente começa a achar que uma enfermidade está aproximando, ficar com tônus mental, inclinando à franca receptividade, nós ficaremos doentes. Nós ficaremos doentes, porque nós vamos atrair essas energias para nós. Nós vamos caindo, vai deprimindo, vai diminuindo o nosso tônus vital, né? A gente vai ficando enfraquecido. Mas o que a espiritualidade fala é que nós não estamos sozinhos. Nós teremos amigos afins ali conosco na mesma sintonia. Se nos devotamos ao convívio com pessoas operosas e dinâmicas, encontramos valioso sustentáculo aos nossos propósitos de trabalho e realidade. Então, se a gente busca e fala com o propósito de fazer o bem, ele fala que nós vamos encontrar valioso sustentáculo, quer dizer, são muitos que também nos abraçarão naquele trabalho. A gente vê, né? Quando a gente faz uma tarefa que poderia nos causar até mesmo a fadiga, um cansaço, mas no final da tarefa, como que a gente fica quando a gente está fazendo uma tarefa no bem? A gente fica realizado, a gente fica feliz, a gente fica querendo que tenha uma nova oportunidade, o mais rápido possível, para a gente poder fazer nova tarefa. Gente, tarefa chama tarefa. Agora, se a gente desistir de qualquer tarefa no início, pode ser uma tarefa menor, se a gente começar a colocar barreiras no nosso trabalho, nas casas espíritas, no ambiente social que a gente vive, que a gente pode ter uma vida social melhor, num condomínio onde que as pessoas moram mais famílias juntas. Se a gente não quiser fazer nada também vai atrair a gente para o bem. Então, a gente tem que ter uma visão melhor do todo, parar de olhar a árvore e passar a ver a floresta, né? O que está ao redor de nós, né? Ele fala que princípios idênticos regem as nossas relações uns com os outros, encarnados e desencarnados. Porque a gente vê muitas pessoas que estão em sofrimento, apontam os nossos irmãos desencarnados como obsessores que estão a perseguir. Está doente porque está sendo obsediada. Sim, pode estar mais doente ainda porque está sendo obsediada. Por que não? Mas por que a gente não faz essa pergunta, né? Por que eu estou sendo obsediada? O que eu faço para atrair esses irmãos menos esclarecidos para o meu convívio, que fazem com que eu sinta até a presença deles, de tanta afinidade. Né? E aí o livre-arbítrio, né? Foi escolher o que eu faço no meu dia a dia que atrai essas companhias. Né? Ele fala, conversações alimentam conversações. Se nós conversamos no bem, nós vamos alimentar conversações no bem. Pensamentos ampliam pensamentos. Demoramos-nos com quem se afiniza conosco. Então, a gente fica mais tempo com quem se afiniza conosco. Falamos sempre ou sempre agimos pelo grupo de espíritos a quem nos ligamos. Então, o grupo de espíritos que nos ligamos, cada um sabe pela sua sintonia, pelos seus interesses, pela sua vontade, pelos seus desejos. Esses espíritos que estarão conosco, né? Nossa inspiração está afiliada ao conjunto dos que sentem como nós, tanto quanto a fonte está comandada pela nascente. De onde que é a inspiração? Inspiração é do outro, que vem de fora. Intuição é nossa, é nosso patrimônio espiritual, são as nossas, o que nós somos, a nossa essência. Aí aqui fala, nossa inspiração está afiliada ao conjunto dos que sentem como nós. Nós vamos querer ser inspirado pela espiritualidade superior, nós vamos querer ser inspirados pelos os benfeitores, pelos nossos irmãos trabalhadores do bem, se nós estamos fazendo algo totalmente contrário? Não tem como, não tem sintonia.
não vai ter esse encontro, né? Ele fala que isso é tão forte como a fonte está comandada pela nascente. Quando a gente vê uma fonte, ela tem uma nascente. E essa nascente que o Emmanuel está falando aqui é o nosso pensamento. É nós que atraímos. Eu vejo no estudo sobre o pensamento a responsabilidade que nós temos que assumir sobre nós, sobre o nosso pensar, o nosso falar e o nosso agir. É uma chamada da responsabilidade do viver e do compromisso que a gente veio e tem aqui na Terra e terá também na parte espiritual. Então ele fala, somos obsediados por amigos desencarnados ou não e auxiliados por benfeitores em qualquer plano da vida de conformidade com a nossa condição mental. Então, fala que todos os dois tipos de irmãos nossos, amigos ou não, benfeitores, depende da nossa condição mental. É assumir mesmo o livre-arbítrio, né? Daí imperativo de nossa constante renovação para o bem infinito. Então, Emmanuel fala, né, que a gente tem que se renovar, mas é uma renovação constante. Como que ele fala que tem que ser essa renovação para que a gente possa ter ao nosso lado os benfeitores espirituais? Trabalhar incessantemente é dever. Servir é elevar-se. Aprender é conquistar novos horizontes. Nós poderíamos aprender muito mais se nós tivéssemos mais interesse pela vida, pelas coisas. Eu penso que a gente tem muito tempo ocioso ainda, muito ocioso. Por mais que a gente tenha um trabalho, tenha os compromissos da nossa casa, a gente passa muito tempo ocioso na nossa vida. A gente deveria dedicar mais tempo a leituras, mais tempo ao contato com outras pessoas que às vezes não são do nosso trabalho, da nossa casa, conviver mais uns com os outros. Eu vejo que a dificuldade, às vezes, que uma pessoa tem de fazer uma doação, não de doar o material, não de fazer aquela doação, mas lá ir de encontro a quem está precisando de receber aquela doação. E eu vejo que quando tem esse momento, a gente que tem que criar para a gente. Porque o melhor da doação é o encontro com as pessoas. E dali pode nascer uma afinidade, pode nascer muito mais emoção, muito mais oportunidade de aprendizado do que a gente possa imaginar. A pessoa está precisando de algo material, beleza. Nós todos precisamos, nós estamos na Terra, nós precisamos das coisas da Terra, mas muito mais nós precisamos uns dos outros. É da solidariedade, é do amor, é do carinho, né? Ele fala que aprender é conquistar novos horizontes. Amar é engrandecer-se. Trabalhando e servindo, aprendendo e amando, a nossa vida íntima se ilumina e se aperfeiçoa, entrando gradativamente em contato com os grandes gênios da imortalidade gloriosa. Né? Esse contato com os grandes gênios da imortalidade gloriosa é uma bênção de Deus, que esses livros que nos são passados, livros, psicografia, muitas, não muito, porque a gente não tem muito contato direto, assim, tem com os tutores, sim, com o nosso espírito protetor, né? Mas a espiritualidade está aí nos ajudando, descortinando horizontes para nós, através das leituras, através dos estudos, através desses nossos encontros. É um aperfeiçoamento para todos nós, né? Os gênios da imortalidade gloriosa. Né? Nós vemos essas leituras, igual a Emmanuel, nós estamos aqui de frente, né, lendo um livro de Emmanuel, que é o livro Roteiro, aí a gente fica pensando, eu fico pensando se eu fosse escritora. Primeira coisa, todo capítulo do livro meu ia ter que ter um número, porque quando eu tenho que fazer uma referência, só colocar, os outros colocam a página de um livro, o livro é atualizado, a edição é atualizada, aquela página, às vezes a gente não consegue encontrar naquela página. Claro que a gente encontra, com um pouco mais de dificuldade, né? Mas eu pego um livro assim que o Chico psicografou e fico pensando quanto tempo ele levou para psicografar aquele livro, quanta dedicação, quanto esforço físico, esforço mental, quanto pensamento positivo, quanta vibração para que essas leituras chegassem hoje até nós e muitos outros irmãos nossos que psicografam, trazem leituras edificantes para o nosso crescimento. A gente tem que pensar nessas criações, como que Deus é misericordioso e bondoso com todos nós, né? No nosso dia a dia, como que Ele deixa com que essas
pérolas cheguem até nós, né? Que elas nos engrandecem na nossa vida. Esse livro do Emmanuel, do Pensamento e Vida, é um livro pequeno, mas ele é tão precioso. E o Emmanuel fala da associação. Quando ele fala da associação, ele está falando da associação mental, né? E fala que estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Eu acho bom a gente bater nessa tecla, né? Quando Emmanuel fala para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos, porque nós temos o péssimo hábito ainda de falar que muitas direções que nós tomamos em nossas vidas, alguém é culpado por isso. A gente gosta de transferir. Transferência é muito interessante. Hoje eu vi um paciente que estava extremamente irritado. Ele foi transferido do hospital que ele estava e está lá conosco, na reabilitação. E ele ficou com muita raiva do médico, porque o médico não deu um pedido de retorno para ele. Mas ele ficou mesmo. Aí, quando ele ficou mais calmo, eu perguntei para ele, por que você não pediu? Qual pessoa que você acha que era mais interessada nesse retorno? Você ou o médico? Quem que fez a cirurgia? Não foi você? Todo pós-cirúrgico tem um retorno. Mas, às vezes, no turbilhão lá do médico, na correria, um hospital grande que ele veio, o médico pode ter dado um descuido, mas se ele estivesse pensando mais nele, porque quando a gente, às vezes, faz um tratamento, a gente fica doido para sair, doido para ficar livre, e um tratamento, às vezes, ele não é só ali naquele momento, ele se estende, né? Então, a gente faz isso, a gente transfere para o outro o que é responsabilidade da gente. E quando as pessoas, às vezes, nos dão um toque para que a gente faça o nosso papel, ele está nos ajudando, né? Às vezes, a gente, com o nosso orgulho, a nossa vaidade, a gente acha que a pessoa que está cobrando algo de nós é uma pessoa que não está nos tratando bem, mas ele está, às vezes, de uma forma agressiva, de uma forma menos educada, porque ele não sabe falar de outro jeito, ele está nos pedindo algo. Então, fazer essas leituras da vida também faz com que a vida fique um pouco mais suave. Ele fala que em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Essa frase fez eu pensar em nós nesse momento agora que nós estamos aqui juntos, refletindo sobre o pensamento. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Que a gente não está sozinho, né? Somos opinião de muitos. Se nós estamos juntos aqui, são muitos que querem ficar junto conosco. São os que nós podemos presenciar fisicamente e os nossos irmãos desencarnados. Ao compromisso que a gente tem, né? Todos nós temos, né? O desejo é a alavanca do nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Então, a gente primeiro deseja, que ele fala, é a alavanca do sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Então, nós somos responsáveis pelos nossos desejos e pelas nossas vontades. Não mais ninguém mais somos nós que podemos tomar decisões em nossas vidas. Claro que existem situações em que pessoas são compelidas a não poder exercer o seu livre-arbítrio, né? Mas, falar igual o Chico, tudo passa, né? Então, os livros são, assim, um manancial de conhecimento para a gente deveria estudar mais. Toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Qual o pequenino foco infeccioso que, abandonado a si mesmo, pode converter-se dentro de algumas horas no bolo pestífero de imensas proporções? A maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta, muitas vezes, a labirintos de loucura ou às trevas do crime, né? Ele está falando desse foco infeccioso que, abandonado a si mesmo, pode converter-se dentro de algumas horas. Em pouco tempo, um foco infeccioso, realmente, ele pode caminhar para quê? Para a sepsemia. A sepsemia é o quê? A infecção em toda a corrente sanguínea. Às vezes é só um órgão que está afetado, mas ele caminha e a pessoa começa a ter algumas sintomas e sinais, ele já está séptico, tá na corrente sanguínea dele toda. Então, ele está falando quais são as situações essas que podem fazer com que se torne um foco infeccioso na nossa condição espiritual.
a maledicência, que pode nos levar ao vício. Quanto mais você for maledicência, mais você ficar condenando, né, pondo maldade nas coisas, você pode se tornar um viciado, tanto quanto a cólera sistemática, né? Eu falo que tem pessoas que mulher bomba e homem bomba. A gente também, se a gente não segurar com firmeza, a gente se explode. Então, a gente tem que ter controle das nossas emoções, né? E ele fala a labirinte de loucuras, a trevas de crime. Quantas pessoas que estão doentes, tomando medicações por longos períodos, que as medicações são necessárias, e a pessoa, às vezes, não consegue sair dessa situação, às vezes, por uma questão de perdão, por uma raiva contida em seu coração. Se a gente for ver lá no fundo, ou nem muito lá no fundo, o foco daquela mágoa, né? Daquela raiva, daquele rancor que está ali destruindo a vida daquela pessoa, a gente vai ver que é algo que a pessoa cultivou, está cultivando há muito tempo, né? Só que a gente tem que ter controle das nossas emoções, né? A gente tem que se conhecer, trabalhar a nossa reforma íntima, para a gente perceber aquele momento que está saindo do foco, né? Do foco, do ideal da gente, saindo do plano, né? E se a gente não tiver controle, a gente sai do plano com tanta facilidade, isso vai virando um vício em nossas vidas. Né? Então, que a gente tem que ter controle das nossas emoções, né? Para poder lidar com elas. Porque senão, o que nós já falamos aqui, esses nossos inimigos, esses nossos amigos, né? Esses nossos que nós nos sintonizamos, nós não queremos que eles sejam nossos amigos, mas são, porque nós os atraímos, eles vão ficar permanentes em nossas vidas. Vão estar conosco no trabalho, na casa, no leito, quando a gente vai descansar, eles vão ficar conosco, né? Porque nós o atraímos. De todos os livros que eu li, eu vou ler só um parágrafo. Esse livro, Mecanismo da Mediunidade, psicografado pelo Francisco Xavier e pelo André Luiz, ele fala do pensamento, gente. Tem incomodo de ler. Você fala, meu Deus, que é isso? Como eu tenho que estudar? Como eu tenho que aprender? É fantástico esse livro, mas ele é muito fantástico. Eu recomendo a leitura desse livro, Mecanismo da Mediunidade. Eu fui no capítulo 4, no item Formas de Pensamento, só 2 parágrafos mesmo. O André Luiz fala que, emitindo uma ideia, passamos a refletir as que eles são, que se assemelham. Ideia essa que para logo se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos que nos exposem o modo de sentir. Então, ele fala, como que vai sendo essa velocidade? Emitir uma ideia, você pensa em algo, passamos a refletir com que se assemelham com ela. Ideia essa que para logo se corporifica com intensidade, correspondendo à nossa insistência em sustentá-la. Às vezes a gente vê algo que está incomodando, aí você fica com foco, né, naquilo. Tem outras coisas para você fazer, mas você fica ali, você fica retroalimentando aquela mesma ideia. Isso, ela vai tomando uma dimensão que você vai perdendo o controle de si. Às vezes tem coisas que você tem que observar. Imagina quando a gente está dirigindo. Se você focar em algo assim, às vezes, num momento de distração, a gente dá uma olhada assim, é Deus que tem misericórdia da gente, não permite que a gente se envolva no acidente. Você passa e fala, nossa, eu já estou aqui. Como? Então, é nessa velocidade, que é o nosso pensamento. A gente fala, nossa, eu nem vi que eu passei nesse pedaço, já estou aqui na frente, como assim? Então, é isso que ele está falando, né? Que a gente tem que ter controle, né? A gente tem que também ter concentração no que a gente está querendo para nós, né? E não deixar que ideias, né, fiquem povoando a nossa cabeça. É nessa projeção de forças e determinarem o compulsório intercâmbio com todas as mentes encarnadas ou desencarnadas que se movimenta o espírito no mundo das formas de pensamento, construções substanciais na esfera da alma, que nos liberam o passo ou nula escraviza. Ele está falando que nessa alimentação que nós podemos alimentar o nosso passo,
que ou escravizar, né? Liberar o passo ou nos escravizarem com essas ideias, na pauta do bem ou do mal da nossa escolha. Então, nós podemos, do bem, quer dizer, o bem liberta, o mal escraviza. E isso acontece porque a maneira do homem que constrói estradas para si mesmo, a mente de cada um, pelas correntes de matéria mental que exterioriza, eleva-se à gradativa libertação no rumo dos planos superiores, ou estaciona nos planos inferiores, como quem traça vasto labirinto com os próprios pés. Então, a responsabilidade é nossa, somente nossa, né? Então, se a gente traça um caminho, ele fala que pode ser uma gradativa libertação, porque ninguém liberta de uma hora para outra, no rumo dos planos superiores, ou estacionar nos planos inferiores, como quem traça vasto labirinto aos próprios pés. Aí, cada um pode responder por si, né? Como está sendo essa caminhada, como está a nossa mente. Ela está numa gradativa libertação, ou ela está estacionada nos planos inferiores? Né? Isso aí que são os nossos pensamentos, que definem essas condições dessa construção dessa estrada que nós estamos fazendo. É algo muito sério, né? A questão do pensamento. É uma reflexão que a gente deveria fazer com mais frequência, falar do pensamento. A nossa vida ficaria bem melhor se a gente conseguisse trabalhar nessa estrada da nossa evolução. A gente sabe o caminho, né? A gente sabe como seguir, mas as nossas más tendências, né? As nossas inferioridades, se a gente não segurar, elas nos puxam, né? A gente não retrocede, o espírito não retrocede, mas paralisa. E o mundo pode ficar melhor se a gente ficar melhor. Eu penso assim. Tem uma história que está no livro, no Evangelho, no Espírito da Verdade, psicografado pelo Chico, pelo Valdo Vieira. E essa história está relacionada com esse capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Do pecado por pensamento e adultério. Essa história ela fala de tudo que a gente está falando aqui, do pecado, do pensamento, do adultério. Então, ele conta que ele chama Júlio. Eu fico imaginando a gente contando a nossa história quando a gente voltar, se alguém a gente puder contar, né? O que nós contaríamos, né? Se nós voltássemos para a parte espiritual hoje, né? E Júlio fala: de volta à reencarnação, em breve tempo, sou trazido ao vosso recinto de oração e fraternidade por benfeitores e amigos, para que algo vos fale da minha história. Amargo escarramento aos levianos do ouvido e aos imprudentes da língua. Sem ornato verbal de qualquer natureza, em minha confissão dolorosa, passo diretamente ao meu caso triste, à maneira de um louco que retorna ao juízo depois de haver naufragado na vileza de um pântano. Há alguns anos, em minha derradeira romagem na terra, era eu simples comerciário de hábitos simples. Com pouco mais de 30 anos, desposava Marina, muito mais jovem que eu, e exaltando a nossa felicidade, construímos nosso paraíso doméstico numa casa pequena de movimentado bairro do Rio. Nossa vida modesta era um cântico de ventura, entretecido de esperanças e preces. Todavia, porque fosse de ordinário desconfiado e inquieto, amava minha esposa com doentia paixão. Marina era muito moça, quase menina, estimava as cores festivas, o cinema, a vida social, a gargalhada franca, e por guardar temperamento infantil a curto espaço, teve o nome eliçado à maledicência que fustiga a felicidade como a sombra persegue a luz. Em torno de nós fez-se o disse-me disse. Se tomávamos um bonde, éramos logo objeto de olhares assustadiços, enquanto se cochichava, lembrando-nos o nome. Se passávamos numa praça, éramos quase sempre seguidos de assovios discretos. Começaram para mim os recados escusos, os telefonemas inesperados, as cartas anônimas e os conselhos de família reunidos, várias acusações. Marina desertara dos compromissos do lar, Marina era ingrata e infiel, Marina respirava numa poça de lama, Marina tornara-se irregular. Muita vez, minha própria mãe, zelosa de nosso nome, chamava-me a brios, indicando-me providências. Amigos segredavam-me anedotas irreverentes, com sentido indireto. Lutas enormes do sentimento ditavam-me desesperados conflitos. Acabou-se em casa a alegria espontânea.
Debalde, a companheira se inocentava, alertando-me o coração. Entretanto, densas trevas possuíam-me o raciocínio, induzindo-me a criar assombrosos quadros em torno de faltas inexistentes. Como se eu fora pura, exigia pureza em minha mulher. Qual se fosse santo, reclamava-lhe santidade. Deplorável cegueira humana. Foi assim que, numa tarde inesquecível para o remorso que me vergaça, tilintou o telefone buscando-me para o aviso. 3 horas da tarde. Anunciava-me alguém no cérebro atormentado que um estranho se achava em meu aposento íntimo. Desvairado, tomei de um revólver e busquei minha casa. Sem barulho, penetrei nossa cama e, de olhos embaciados, no desespero, vi Marina curvada ao lado de um homem que se curvava igualmente a 2 passos de nosso leito. Não tive dúvida e alvejei-os agoniando. Vi-lhes o sangue a misturar-se enquanto me deitavam olhares de imensa angústia e, porque não pudesse eu mesmo resistir a tamanha desdita, estilhacei meu crânio com bala certa, caindo logo após para acordar no túmulo agarrado ao meu corpo mazelento e fedentinoso que servia de engorda a vermes famintos. Em vão, busquei desvencilhar-me do arcabouço de lama e emparedei-me na sombra. Gargalhadas irônicas de espíritos infelizes cercavam minha prisão. Descrever minha pena é tarefa impossível no vocabulário dos homens, porque o verbo dos homens não tem bastante força para pintar o inferno quebrando-me dentro da alma. Por muito tempo, amarguei meu cálice de aflição e pavor, até que mãos amigas me afastaram, por fim, do cárcere de lodo. Vim então a saber que Marina, sem culpa, fora sacrificada em minhas mãos de louco. Esposa abnegada e inocente que era, simplesmente pediram a um companheiro da vizinhança consertasse em nosso quarto humilde a tomada elétrica desajustada a fim de passar a roupa que me era precisa para um dia seguinte. Transito de vergonha e enojado de mim, antes de suplicar perdão às minhas pobres vítimas, implorei humilhado a prova que me espera. E é assim que, falando às almas descuidadas que cultivam na terra o vício da calúnia, vem dizer a todos na condição de um réu, que, para curar da própria insensatez, roguei ao Pai Celeste e me foi concedido a bênção de meio século de doença e martírio, luta e flagelação na dor de um corpo seco. Então, assim, quando a gente vê o Júlio falando aqui, o Júlio fez tudo que a gente leu aqui, que o Emmanuel passou para nós, o André Luiz, tudo que é atração do pensamento, né? Ele começou a criar por um ciúmes exagerado por Marina, ele achava que as pessoas estavam rindo dele, tudo ao redor dele incomodava. O ciúmes é uma doença. E ele... Por que ele tinha um revólver? Né? Por que ele tem uma revólver? Porque ele já imaginava que poderia precisar de usar um revólver, né? E ele usou. E além dele usar contra os dois que não estavam cometendo o adultério, né? Não estavam traindo o Júlio, ele estava ali fazendo um serviço, ele também, além disso, ele suicidou. Então, para a gente ver como que, se a gente não tiver controle das nossas emoções, vai ficando cada vez mais difícil a gente refazer o roteiro da nossa vida. E ele fala do sofrimento dele, da dor dele, até mesmo vendo seu corpo se decompondo, quer dizer, porque ele não se desprendeu de imediato do espírito. E o sofrimento que ele causou, não só a ele, mas a outras pessoas. Então, a gente... É o karma dele. Ele vai ter que reparar, ele vai ter que refazer, e vai ter que... A forma como ele vai vir doente, ele vai viver 50 anos, ele vai vir cego, porque os olhos dele não eram olhos de ver, nem ouvidos de ouvir. Ele fala lá no início da leitura que no início do relacionamento dele, eles oravam, né? Eles buscavam a Deus, mas como que ele permitiu que esses pensamentos foram criando, foram aumentando, e a pessoa acredita em tudo que a imaginação dela está criando. E aí nós já vimos que não é a imaginação dela, é a imaginação de muitos, né? Então, isso é um exemplo para a gente refletir nas nossas ações, o que a gente tem feito com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Como nós estamos tratando as pessoas, e não só as pessoas, tratando a nós mesmos, né? O casamento dele deixou de ser um bom casamento, deixou de ter estabilidade, para viver só de incerteza, só de medo. É muito ruim alguém desconfiar da gente. E, principalmente, você ter que provar que você não está fazendo nada e a pessoa que tem ciúmes, ela acredita no que ela pensa. Por quê? Quais são as companhias espirituais que ela tem?
as companhias afins. Então, a gente, quando tem contato, presencia, eu acho que é um compromisso do cristão. Se ele tiver esse contato com a pessoa que está passando por esse sofrimento, ajudar essa pessoa a diminuir essas visões, ajudá-lo, convidá-lo para um momento de reflexão do mal que ele está fazendo, não só para ele, mas para outras pessoas, né? Causando dificuldades espirituais e morais na vida. Né? Então, quando no livro ali fala do adultério, né, a gente pensa que a adulterar, nesse caso que a gente contou do Júlio, ele não teve o adultério. Teve adultério na mente dele, no pensamento dele. Ele acreditou que ele estava sendo traído. Né? Em Mãos Unidas, Emmanuel fala que adulterar significa tisnar, viciar, mentir. Né? Não podemos olvidar por isso que toda negação do bem começa em nosso íntimo, transformando-se logo após a ideia, para exteriorizar-se em seguida no campo da ação. Né? Então, o que é adulterar? Né? Quando Jesus fala ali dos pensamentos, a gente comete, se a gente não tiver controle, a gente comete diversos adultérios, mentindo, né? Enganando as pessoas, né? Falsificando, alterando algo. Se você consegue, se você quiser comprar algo, um simples CD do Paraguai, nós estamos enganando. Nós queremos ter qualidade, queremos ter uma música sem pagar pelos direitos autorais. Depois que isso passou a ficar na minha consciência, eu não compro mais. Eu não compro mais, porque isso não está, isso a gente está aumentando a pirataria. Isto é um adultério. É um adultério. É um adultério quando a gente quer, quando uma pessoa troca um preço de uma mercadoria, em alguns lugares, tem muitos lugares mais simples que não tem código de barra, né? Então, você troca o preço da mercadoria querendo levar vantagem. Isso também é um adultério. A mentira é adulterar. Quando você inventa, cria algo para poder se beneficiar. Quando você tira algo, você trabalha com alguém, coloca todo o material para você trabalhar ali no seu dia a dia, você traz esse material para sua casa, com que direito que você tem de tirar algo que não é seu? Que a gente não comprou, que a gente não adquiriu com o nosso suor, né? Adultério, você está na sua empresa e você pegar um livro e imprimir um livro todinho no xerox da empresa, que gasta toner, que gasta folha, que desgasta a impressora. E aí, a gente acha adultério? A gente faz isso que acha isso tudo normal, mas aquele material que está lá é para o nosso trabalho. Então, que a gente possa pensar mais nessa questão de adulterar, como diz Jesus, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Essa é uma lição, assim, a lição daquele momento que a mulher foi levada aos pés de Jesus no pátio, né? Ela não estava dentro dos lugares que estavam fazendo oração, estava no átrio, né? Estava do lado de fora. O Mendes deu 20h51. E agora? Ô, Miriam, não tem nenhuma pergunta, nenhuma questão ainda não. Você pode continuar. Pois é, então vamos continuar, né? E Emmanuel fala, deste modo podemos atender à justa autocrítica, analisando as nossas tendências ocultas e retificando os próprios hábitos, compreendendo que os nossos sentimentos contrários ao bem fecundam em nosso prejuízo os resultados que nos caracterizam a marcha. Então, nós temos aí que ter as nossas más tendências e refazer esses nossos hábitos. Para que se a gente coloca um gato, né? Um gato na energia elétrica, um gato na água da Copasa, alguém vai pagar a conta para nós. Porque o preço da água e da luz é do total que gastou. Então, a conta vai ficar mais alta para alguém. Isso é um adultério. Isto é um adultério. A gente tem que rever de que a gente tem feito em nossas vidas, o que a gente pode melhorar, né, para que a gente não seja considerado uma mentira, um engoto, né, um engano. Né? É assim que temos a preguiça sustentando a ignorância e a ignorância nutrindo a miséria. A malícia gerando a crueldade e a crueldade formando o crime.
A gente viu na história o que é a malícia das pessoas, a que ponto chegou. Você imaginar, você ligar para uma pessoa para contar que o esposo ou a esposa está com uma outra pessoa, tem que ter coragem, minha gente. Tem que ter coragem. Também vai ter que ter coragem para enfrentar esse débito, né? Porque você está intrometendo na vida das pessoas, você está fofocando, você está sendo maledicente, e você, às vezes, não é o que a gente está vendo, que realmente é igual o caso que ele viu os dois, mas os dois não estavam numa relação de intimidade, eles estavam numa relação de cliente e trabalho. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala e com como que a gente vê as coisas, né? A suspeita, a disciplina criando o trabalho presidindo o progresso. A bondade plasmando a cooperação e a cooperação construindo a beneficência. O amor inspirando a renúncia e a renúncia garantindo a felicidade. Não te esqueças dessa forma de que em ti mesmo se levanta o cárcere de sofrimento a que te aprisionas ou que ergue o ninho de bênção em que te prepara a frente de glorioso porvir. Não basta te convertas em censor de consciências alheias para que o reequilíbrio do mundo se faça vitorioso. O Emmanuel está falando. E se a gente achar que a gente começar a converter, querer ser um censor na vida dos outros, né? A começar a recriminar consciências alheias para que o reequilíbrio do mundo se faça vitorioso. É indispensável a nossa própria defesa contra o assalto das trevas, consoante o ensinamento da revelação divina, que recomenda vigiarmos o coração por situar-se nele o manancial das forças da nossa vida, né? Então, a gente pensa que você tomando conta da vida do outro, que você está indo em defesa do bem, dessa forma, onde você prejudica com as suas atitudes, isso vai nos pesar, vai pesar sobre todos nós. Então, a gente tem que pensar muito nas nossas atitudes. Lá no momento em que Jesus estava no átrio e que a mulher foi jogada a seus pés, se a gente prestar bem atenção nessa passagem que está em João, o que a gente vê de uma das coisas que Jesus mais fez foi silenciar. Jesus quase não falou. Jesus falou 2 frases. Deixa eu pegar meu livro. Tá aqui embaixo. Ele falou, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ele vai e libera a mulher e fala com ela que os pecados dela estão perdoados. Jesus não falou mais nada. Ele dá uma lição para a gente do silêncio, da necessidade da gente não ficar falando demais, nem criticando as pessoas. Porque quando os fariseus se reuniram, quando aquela turba se reuniu em volta de Jesus, jogou a mulher nos pés dele, eles queriam mesmo, não era atingir a mulher, era atingir nosso Senhor Jesus Cristo. A intenção deles era fazer com que Jesus perdesse o prestígio que estava cada vez maior, porque ali diante daquela turba tinha gente que já conhecia Jesus e gente que não conhecia. Então, eles estavam querendo defamar o nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus, ele não desfaz, né? Ele não veio desfazer as leis. Ele não disse que ela não era adulta, ele nem falou que ela era adulta. Ele falou, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que tem a consciência limpa, a consciência tranquila, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou a pedra. Tem muitos estudiosos que falam que os idosos saíram primeiro, porque os idosos, as pessoas mais velhas, eles viram que eles não poderiam lutar, que não valeria a pena ficar criando um embate ali, continuar no embate. Eles se afastaram. Muitos falam que é porque eles tinham mais pecados, mas estavam mais comprometidos, mas se a gente olhar pelo lado da sabedoria da pessoa, que nós deveríamos ficar depois da nossa idade mais avançada, nós deveríamos adquirir mais sabedoria, então pelo lado deles não terem continuado ali, pode ser uma decisão sábia deles também. Por quê? Quando eles se afastaram, os jovens também se afastaram. Então, a importância do exemplo, da serenidade, de rever os nossos conceitos. A gente não sabe o que passou na cabeça desse momento das pessoas. E quem sabe foi através dessa frase, né? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Essa frase tem que estar no nosso dia a dia, nas nossas decisões, nas nossas vivências, quando nós somos chamados a opinar sobre uma decisão da vida de alguém,
que é tão importante aquela vida, que a gente tenha sabedoria para responder, ou que se a gente não souber responder, que a gente não fale nada, para não poder prejudicar mais a situação que a pessoa está vivendo. Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 110, eu vou terminar com essa leitura, ele fala sobre vigiemos e oremos. Porque eu vejo, assim, muito, mas eu vejo livros, eu leio livros em que é trocado isso, orar e vigiar, e vejo muita gente que fala, e fala trocado também. Mas o correto na escrita é vigiar e orar, para não cair em tentação. Tem Mateus, capítulo 26, versículo 41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de estinar o fago, procede do seu próprio seio. Renascemos na Terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas desse modo atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as combates. Dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Emmanuel. Então, Emmanuel traz para nós esse texto para a gente vigiar e orar, né? Vigiar os nossos pensamentos, vigiar os nossos... Se a gente conseguir ter um controle emocional maior das nossas atitudes, a gente vai conseguir cada dia melhor. Na oração pode mudar sua vida, é o último parágrafo. O Lázaro fala, o autor, o processo de depuração de nossos pensamentos funciona de forma semelhante a uma caixa d'água, que traz resíduos de sujeiras em seu interior. Abrindo uma torneira de água corrente limpa, depois de um certo tempo, as sujeiras expelidas darão lugar somente à água pura, nossos pensamentos igualmente, recebendo palavras construtivas de saúde, paz e alegria, vão substituir com o tempo todas as impurezas mentais. Eu sei que ter o controle dos nossos pensamentos sempre para o bem não é algo fácil. É trabalhoso, mas não é impossível. E a gente tem o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, esse guia e modelo para nos ajudar, que está aí com todos nós há milhões de anos nesse nosso progresso da Terra. O nosso tempo esgotou, o de hoje. Eu agradeço a todos vocês pela presença. Eu acho esse assunto do pensamento muito sério, gente, mas muito, muito sério mesmo. Muito obrigada, boa noite, de paz e de alegria para todos vocês. Miriam, nós agradecemos o seu estudo, foi um brilhante estudo, muito importante para todos nós, né? É uma lição que a gente deve... São reflexões para o nosso dia a dia. Agradecemos a você demais pela sua ajuda, pela sua colaboração. Que Jesus te abençoe. Amém. Obrigada. Vou passar a palavra para o Paulo, para ver se o Paulo quer falar alguma coisa. Acho que o Paulo tem uns recadinhos. Recadinhos bem rápidos. Boa noite a todos. Pessoal, de novo, o pensamento cria, né? O pensamento é vida. Já tem essa máxima aí. Esse assunto ele é bem potencial, principalmente, mais uma vez, pelo momento que a humanidade passa, onde a gente está se deixando pensamentos menos felizes tomarem um lugar muito em destaque nas nossas vidas. Nós precisamos realmente ter um pouco mais de vigilância, de cuidado com o nosso sentir e pensar. Eu queria aproveitar, pessoal,
a oportunidade, lembrando aqueles que tiverem condição de ajudar nas nossas obras, a todos que tiverem essa condição, contribuam. É para um bem maior, é para uma condição bem melhor. E nós temos, com esse objetivo também, nós temos algumas pias que foram doadas para a fraternidade a título de capitalização. Para aqueles que tiverem interesse, são pias de 1 metro até 2 metros. 1 metro, 1,20 m, 1,40 m e 2 metros. Elas estão sendo oferecidas a um preço simbólico de R$100 cada pia. Elas têm pequenos defeitos, mas tenho certeza que, adquirindo, vocês vão contribuir para a continuidade das obras. E, no mais, eu gostaria de agradecer imensamente a esse nosso último reunião do ano, porque a próxima vez que nos reunimos já estaremos em 2022, com a graça de Deus, e vamos caminhando sempre, cada vez mais, na verdade. Então, encerramos a oração, aqueles que nos assistem, nos iluminam e nos auxiliam nessa jornada. Jesus divino, amado mestre, irmão, agradecemos pelo amparo, pela proteção, pelo auxílio, Jesus, nessa nossa tarefa de descobrimento, de aprendizado e de esclarecimento. Jesus, obrigado por tantas bênçãos na nossa jornada. E auxilia-nos, ó Divino Mestre, a trabalhar efetivamente o pensamento, para que possamos sintonizarmos com vibrações mais elevadas, deixando para lá, Senhor, aquilo que realmente não vale a pena para a nossa caminhada. Nos ilumina, Divino Jesus, nos protege, Divino Jesus. E por tudo, ó Jesus, muito obrigado. E que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Tchau. Miriam. Obrigada. Boa noite. Abraço para você. Wagner, muito obrigado. Tchau. Fiquem com Deus, pessoal. Tchau. Boa noite. Boa noite, Paulo.